Então, agora vamos falar da primeira das duas sociedades não personificadas, que é a sociedade em comum. Então, nós temos que ir lá para o artigo 986 do Código Civil. Eu vou olhar aqui, que aqui está meu tablet, e aí tá transcrito o artigo da lei. Então, olha assim, diz o artigo 986 do Código Civil que, enquanto não inscritos, os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, vírgula, exceto por ações em organização, vírgula, pelo disposto nesse capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas das sociedades simples, ok? Então tá. Primeiro vamos do lado avesso, ali. Observadas subsidiariamente no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Nós já falamos lá anteriormente, deixa eu acender aqui a tela do computador, já falamos anteriormente que a parte regulada no Código Civil, nos artigos 997 a 1088, que diz respeito às sociedades simples, forma ou tipo, não objeto, que nós já tem inclusive um vídeo emergencial no canal a respeito disso, ele serve de base para todas as sociedades. Ok? Então, o que está disposto lá nos artigos 997 a 1038 do Código Civil serve de matéria subsidiária ou supletiva para todas as sociedades, ou seja, aquilo que em específico lá na sociedade, por exemplo, sociedade limitada, artigo 1052 a 1087, o que faltar ali para regular a sociedade limitada, utiliza-se subsidiariamente ou supletivamente as regras da sociedade simples contidas lá entre os artigos 997 e 1038. Dissolução, por exemplo, que nós já tratamos a respeito, não está regulado lá, em específico na sociedade limitada, se vai na regra da sociedade simples. A mesma coisa acontece com a sociedade em comum. Então, essa parte final deixamos de lado, agora nós voltamos aqui. Olha só no início. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, o que o legislador está dizendo, né? Ou os atos constitutivos não foram elaborados, né? Ou foram elaborados e foi para a gaveta. Não foram inscritos, não foram registrados, não foram arquivados, no caso de sociedade empresária, lá na junta comercial. Né? Então tá na gaveta ou tá na cabeça dos sócios, porém eles já abriram as portas e já inauguraram a loja e já estão trabalhando. Mas deveria registrar antes do início das atividades, diz a lei. Mas não fizeram. Então, vamos imaginar que aquela sociedade, digamos que foi para o papel, né? Tá escrito lá, sociedade limitada, e o ato constitutivo, que é um contrato social, está redigido todo certinho de acordo com a sociedade limitada. Porém, está na gaveta, não foi registrado na junta comercial. Essa sociedade é uma sociedade limitada? Não. Ela é uma sociedade em comum, né? Então, o que acontece? Se tem em mente sempre que, na verdade, a sociedade em comum seria a sociedade irregular ou de fato, né? Aquela sociedade que não foi registrada, né? Que tem os atos constitutivos ou que nem tem os atos constitutivos escritos, mas não importa, não foi registrado. Logo, se não foi registrado, não adquiriu personalidade jurídica. Não adquirindo personalidade jurídica, né, inclusive pelo registro, não tem efeito erga omnes, então não se constitui pelaquela forma ou tipo eventualmente escrito lá no contrato, no ato constitutivo, por exemplo, de sociedade limitada. Ela vai ser uma sociedade denominada como sociedade incomum, com responsabilidade ilimitada para todos os sócios e excluído, né, como nós vimos na parte geral das sociedades não personificadas, excluído do benefício de ordem, ou seja, né, da subsidiariedade, aquele sócio que contratar pela sociedade
ou, como nós denominamos aqui, de emprestar a personalidade para a sociedade. Vamos mais para frente aqui e vamos ver aqui, ó. Tem alguns detalhes, né, com relação à sociedade em comum aqui. Que a sociedade, então, nós vamos ter ela como uma sociedade irregular ou de fato. Muito embora, essa semana ainda estava lendo um artigo do professor Gladstone Mamed, e ele colocando nesse artigo, dizendo que a sociedade em comum, ela pode ser utilizada como um pré-contrato. Interessante, né? Então, enquanto está tendo tratativas com os sócios, como é que vai se estabelecer aquela sociedade, quais as cláusulas, mais para cá, mais para lá, que é um momento extremamente importante, né? Então se elabora inicialmente um esboço de sociedade e atribui a essa sociedade a denominação de uma sociedade em comum. Então não seria apenas uma sociedade em que os sócios, por descuido, por inadimplência da sua principal obrigação, não registraram na junta comercial. É porque ainda não chegou o momento de registrar na junta comercial, mas já gera efeitos, ok? Aqui, o artigo 987 do Código Civil diz o seguinte: os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Aí é uma diferenciação, haveria uma diferenciação, ou há aqui pelo artigo 987 da prova, se a prova é dos sócios que estão querendo provar que a sociedade existiu, ora não foi registrada, ora de repente nem tem contrato escrito, né? Então eu vou ter como que eu vou provar que ela exista ou existiu? Ora, a lei diz que são os sócios que querem provar só por escrito. Se não são sócios, aí pode ser por todos os meios lícitos de prova. Existe jurisprudência entendendo que essa distinção seria irregular, seria ilegal, inconstitucional até, né? Fere o princípio da isonomia. Então, tanto o sócio, por esse entendimento jurisprudencial, não é o que diz a lei, né? Tanto sócios como não sócios poderiam valer-se de todos os meios lícitos de prova, por exemplo, de testemunhas, que não é prova escrita. Alguém pode perguntar, mas para que eu vou querer provar que essa sociedade exista ou existiu? Ora, né, durante aquele período, né, geraram direitos e obrigações. Imagina um tipo de sociedade muito bem dividida, né? Um sócio ficou com todos os direitos e outros ficou com todas as obrigações. Aí, de repente, não deu mais, vai um para cada lado. E um leva uma montoeira de bens, né, de dinheiro, e outro uma pilha de carnê, de boleto assim para pagar. Ora, né? O que acontece? Aquele sócio que se julgar prejudicado vai ingressar com uma ação declaratória de existência de sociedade para dizer, olha, esses boletos pertencem à sociedade e aqueles bens pertencem também à sociedade. E aí vão ser vendidos os bens para pagar essas obrigações representadas por esses boletos e o que sobrar partilhar entre os sócios, né? Dependendo das provas, pode haver uma certa dificuldade, porém, mas esse é o caminho. Também uma outra situação bastante interessante no que diz respeito aos credores. Imaginemos nós que o sócio que emprestou a sua personalidade para a sociedade, né, que pela lei contratou pela sociedade, não tem patrimônio nenhum. Os outros sócios que têm patrimônio particular, ou de repente até os bens gerados pela sociedade foram por nome dos outros sócios, não assinaram absolutamente nada, né? Aí o credor aciona aquele sócio que emprestou a sua personalidade para a sociedade, ou conforme diz a lei, contratou pela sociedade e não acha nada.
né? Porém, se esse credor conseguir provar que dessa sociedade faziam parte aqueles outros sócios que têm patrimônio pessoal, o que ele faz? Né? A responsabilidade de todos os sócios é ilimitada e solidária. Então, por solidariedade, esse credor pode, comprovando a existência da sociedade, trazer esse outro sócio ou outro sócio para a sociedade e estender essa obrigação para esses sócios que têm patrimônio, bens no seu patrimônio particular. Ok? Vamos concluir esse vídeo e voltamos com um vídeo sobre a outra modalidade de sociedade não personificada, que é a sociedade em conta de participação. Até o outro vídeo, então.